A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos chegando à 13ª lição desse primeiro trimestre de 2021 de estudos relacionados com as revistas da CPAD da Escola Bíblica Dominical. Você que perdeu alguma aula, você pode aqui no nosso canal, que todas as aulas elas foram gravadas, um pré-resumo, onde você pode acompanhar alguma dessas aulas que você pode ter perdido. Hoje, a 13ª lição, ela traz um título: Voltado os olhos para a bendita esperança. A leitura bíblica está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 11. Então, voltados os olhos para a bendita esperança. Então, muitos já deixaram de olhar para essa esperança gloriosa que foi ali proclamada por Cristo no seu ministério, foi anunciada pelos apóstolos e está registrada nas Escrituras que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa é de um dia sermos alcançado por essa promessa gloriosa e estarmos eternamente com o Senhor nas mansões eternas. Voltados os olhos para a bendita esperança. Título, capítulo 2, versículo 13, ele fala que nós esperamos a feliz esperança do aparecimento da majestade do grande Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quando o nosso comentador traz este título, bastante sugestivo, voltados os olhos, porque infelizmente alguns têm olhado apenas para as coisas dessa vida, e aonde tem somente se preocupado com a vida material, com a vida cotidiana, e se esquece que há uma vida no porvir, há uma vida eterna, e que é necessário que nós não perdemos o alvo, a esperança de sermos encontrados dignos, de sermos arrebatados na volta do Senhor Jesus. Então nós temos uma esperança que ela é viva, uma esperança que ela, mesmo após ainda descer a sepultura nessa vida, haverá o que? Uma ressurreição daqueles que já partiram para estarem com o Senhor Jesus. Então essa esperança ela é viva, porque nem a morte pode apagá-la ou sufocá-la. Então é uma esperança, qual a nossa herança, ela é uma herança incorruptível, que não se corrompe, que está guardada no céu pelo poder de Deus e que há de se manifestar na volta gloriosa da pessoa bendita de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Felizmente há aqueles que ignoram que esta verdade, há aqueles que menosprezam as profecias bíblicas, mas nós temos o que? Uma gloriosa esperança que não está baseado em uma utopia ou em um conto de fada, mas é uma esperança real para todos aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Então a bendita esperança de que Jesus voltará nos dá o que? Uma convicção, uma certeza de que nós temos uma herança e precisamos viver uma vida digna de sermos encontrados para subir ao encontro com o Senhor nos ares
para estar com Ele ali eternamente. O primeiro tópico que nós temos na lição aqui: breve o Senhor voltará. Então a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, ela é certa. E todos os ramos do cristianismo professam essa fé, essa esperança, embora muitos acreditam de uma maneira diferente, porque existe 4 escolas teológicas relacionadas com a escatologia. Nós temos os futuristas, que dentro dessa escola há 4 grupos. Temos a escola simbólica, temos a escola preterista, e nós também temos a própria escatologia, história, que trata apenas como história esses relatos relacionados com a vinda de Jesus. Mas aqui nós não vamos adentrar nessa argumentação, porque não faz parte da nossa pré-aula aqui. Quando se fala em segunda vinda, nós precisamos entender 2 verdades. A primeira vinda de Jesus estava relacionada com a provisão da salvação, aonde Jesus Cristo veio para resgatar a humanidade que estava perdida, para que pudesse retornar a uma comunhão com o Pai. E ele faz a promessa do seu retorno. E nós temos que entender que a segunda vinda é em 2 fases. A primeira fase da segunda vinda está relacionada com o arrebatamento da igreja. E a segunda fase da segunda vinda está relacionado com a manifestação da glória do Cordeiro, aonde ele voltará acompanhado no cortejo pelos anjos e pela sua igreja. Então a primeira fase da segunda vinda está relacionado com o arrebatamento. Aqueles que morrerem em Cristo vão ser ressuscitados em um corpo glorioso, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E ambos encontrarão com o Senhor nos ares, e ocorrerá o quê? O tribunal de Cristo, aonde todos aqueles que fizeram algo em prol do reino vão ser ali recompensados, vão receber galardão no tribunal de Cristo. Não é para condenação, mas para galardão. E nós temos o quê? As bodas do Cordeiro. Então nós celebramos a ceia aqui. Jesus, quando instituiu a ceia, ele falou: vocês façam isso em memória de mim, até que um dia nós podemos tomar no reino do meu Pai no céu. Então haverá as bodas do Cordeiro ali. E esse intervalo do arrebatamento da igreja vai até a segunda fase da manifestação de Jesus em glória, vai se passar 7 anos. E é onde aqui na terra vai estar ocorrendo a grande tribulação. Então nós temos uma promessa do próprio Cristo, relacionado o quê? As mansões eternas, aonde ali em João 14 ele disse para os discípulos, quando ele anuncia a sua morte, ele fala para o seu discípulo: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muita morada, se não fosse assim eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez, olha só, para vos buscar, para que aonde eu esteja, vós também estejais. Então, o próprio Cristo promete. E aqui, no texto que nós falamos para vocês em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 11, nós vamos ver que Jesus, após a ressurreição, ele fica 40 dias com os apóstolos ali, dando instrução, e nós vamos ver que, passado 40 dias, ele sobe aos céus. E os discípulos estão ali na expectativa, e eles vão falar: será nesse tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? Porque há promessas relacionadas com a nação de Israel, com o retorno do descendente de Davi,
para que venha se assentar no trono. Há uma promessa de que Israel vai florescer, então isso será no milênio. Então eles vão perguntar para Jesus a respeito disso. E Jesus vai responder para eles que não compete o homem, não pertence ao homem, saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder para que isso venha a se cumprir. Mas que eles ficassem em Jerusalém e que anunciassem o Evangelho e aguardassem o quê? A promessa da sua vinda. No caso aqui, na vinda de manifestação em glória para estabelecer o reino. Mas ele fala dessa promessa relacionado para a igreja, aonde nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai escrever uma carta aos Tessalonicenses, somente explicando, meus irmãos, sobre o rapto, sobre a partida, sobre o arrebatamento para a comunidade ali que havia se convertido a Cristo, que muitos estavam desesperançosos porque achavam que aqueles que morreram, eles haviam perdido que o arrebatamento. Mas Paulo fala que não, que o arrebatamento ele daria com os vivos, mas que os mortos também haveriam de ressuscitar no corpo glorioso para estarem para sempre com o Senhor. Então nós vamos ver que Jesus disse, não vos pertence saber o tempo. Então nós não sabemos, meus irmãos, o dia e a hora em que Jesus ele vai voltar. Só sabemos que nós temos que estar alerta, temos que estar pronto, porque ele virá buscar a sua igreja. E ele fala sobre muitos sinais da sua vinda. Nós temos o que? Falsos cristos, falsos profetas, apostasias, nós temos perseguição, temos terremotos, temos catástrofe, temos pestilência, temos muitos sinais, cada vez mais mostrando que o mundo já está maduro para o juízo de Deus e a igreja ser arrebatada. Então, quando se fala sobre os sinais, tem muita gente que fica preocupado com sinais. Nós temos que estar preocupados com a nossa vida, de estarmos prontos, de estarmos preparados sempre para subirmos no arrebatamento. E para isso é necessário nós estarmos o que? Em vigilância, que é o item 2, a necessidade de vigilância. Então Jesus fala sobre a sua vinda, que ela será repentina. Algumas vezes ele fala como um relâmpago que sai no oriente, se põe no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele também vai usar a expressão, meus irmãos, né, ele usa essa alegoria a respeito do ladrão que vem o que? À noite. Então, sabemos que são expressões que mostram a necessidade de estarmos o que? Alerta, de estarmos vigilantes, sermos sóbrios, andarmos de maneira que nós não sejamos surpreendidos na vinda de Jesus. Então, quando fala de vigilância, vigilante, então nós sabemos que naquele tempo antigo havia aquelas torres altas que o sentinela ele ficava lá em cima, ficava vigilante, olhando que para o horizonte ali, para dar o sinal de alerta, se viesse ali algum inimigo, algum exército ali contra aquela cidade. Então, da mesma forma, nós temos que estarmos vigilantes para não sermos pegos de surpresa na vinda de Jesus. Então, não podemos estar dormindo, não podemos estar cochilando. Então, tem muita gente que está cochilando, está se embriagado aí em coisas que não são dignas. Então, cuidado, vigia, esteja atento para que você não venha perder o arrebatamento da igreja. Então, essa exortação à vigilância, Jesus mostra no seu discurso escatológico, e tem muitas passagens que a gente pode aplicar para o arrebatamento da igreja, no caso das 10 virgens. Então, nós vemos que havia 10, 5 prudentes e 5 insensatas. Então 5 estavam preocupadas, estavam vigilantes, elas ficaram atentas quanto o que?
a quantidade de azeite que deveria ter nas suas lamparinas. E nós vamos ver que 5 eram insensatas, não estavam preocupadas em relação à vinda do noivo, em uma hora que elas estivessem desapercebidas. Então elas não vigiaram. E quando o noivo chegou, as outras foram para as bodas, mas as outras 5 ficaram. Então fique um alerta. Então nós não sabemos a hora, não sabemos o tempo, sabemos que nós temos que estar preparado. Infelizmente há falsos profetas aí na antiguidade que tentaram prever, que tentaram aí através de cálculos matemáticos chegar a uma conclusão, mas na verdade nenhum homem sabe. Somente Deus, o Pai, e Cristo, o Messias, Ele sabe o momento de vir buscar a sua noiva, a sua igreja. E nós temos que estar sempre alertas para não sermos surpreendidos como aquelas 5 virgens que eram insensatas, que eram imprudentes e não mantiveram o azeite. Então precisamos estarmos cheios do Espírito Santo em todo o nosso ser. E precisamos, item 3, vivendo com fidelidade. Então, viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Então, Deus é um Deus santo. Então, nós precisamos estarmos comprometidos, compromissados com a verdade. Porque fidelidade, meus irmãos, quem é fiel está comprometido com a verdade, está comprometido com a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ele vai procurar viver uma vida que agrada a Deus. E a definição de fidelidade, de ser cheio de fé, é ser cheio de fé, né? Ser leal a Deus. Então, precisamos assumir verdadeiramente compromissos de guardar a sua palavra e de cumprir o seu querer. Então Deus, Ele é fiel e nós precisamos, meus irmãos, mostrar a nossa fidelidade. Interessante quando fala que Deus é fiel, né? Aqui está falando das suas promessas. As suas promessas vão cumprir. Então todas as suas promessas, elas se cumpriram. Então Deus é fiel. Deus vai fazer com que a sua palavra cumpra. Então nós precisamos também sermos fiéis, sermos irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver, porque Deus é fiel e Cristo é chamado que da testemunha verdadeira e fiel. Então, porque fiel, porque ele cumpriu toda a vontade do Pai, fez o que? Tudo aquilo que foi estabelecido. Da mesma maneira, nos adverte a palavra de Deus no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando fala ser fiel até a morte, alguns vão entender aqui que diante da dificuldade você tem que ser fiel até morrer ali na dificuldade. Mas isso aqui vai muito mais além. Ser fiel enquanto você viver. Enquanto nós vivemos nessa vida, precisamos ser fiel, precisamos ser comprometidos com a sua palavra, sermos comprometidos com a sua verdade. Precisamos, meus irmãos, estarmos vivendo para agradar a Deus, produzindo o quê? Frutos dignos de arrependimento. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dá graça. Ele está voltando e nós precisamos estar olhando para Jesus. Não perca os olhos de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então se apegue a Deus, se apegue a essa maravilhosa esperança, porque a nossa pátria, ela é de cima. É de lá que nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós fazemos como apóstolo Paulo. Vamos combater o bom combate da fé, terminar a carreira e alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida, que é alcançarmos o arrebatamento da igreja.
Então, que Deus te guarde, Deus te abençoe. Eu te espero aqui no próximo trimestre. Também teremos lições gloriosas, lições maravilhosas para edificar a nossa vida. Então, que Deus continue te abençoando, te dando graça e fortalecendo a sua vida.